sequência, eu quero trazer o contexto para você aqui. Enquanto Jesus ele caminhou pela terra, ele fez muitos seguidores. Quando a fama de Jesus começou a ser expandida, divulgada, compartilhada dentro do seu contexto, as multidões começaram a segui-lo. E existe um dado momento que Jesus ele nem consegue mais entrar e sair da cidade sem ser percebido, porque todo mundo estava sabendo do que Jesus estava fazendo. Então Jesus ele reuniu multidões. E eu fico muito honrado em fazer parte de uma geração onde Deus está avivando a sua igreja no Brasil e multidões têm se reunido em nome de Jesus. Sabe, irmãos, eu tenho tido a oportunidade de estar em estados diferentes, em igrejas diferentes e perceber o quanto Deus está fazendo algo singular na nossa nação. Eu já compartilhei, eu acho que em algum momento aqui no Bela Vista, sobre até um testemunho que eu ouvi de um irmão lá em Liverpool, interior da Inglaterra. Eu estava caminhando com minha esposa pelas ruas e numa praça tinha um senhor evangelizando e ele disse assim para mim: olha, eu estou sabendo do que Deus está fazendo no Brasil, orem por nós para que quem saiba Deus faça um avivamento aqui também. Olha só, irmãos, a notícia do que Deus está fazendo através da igreja brasileira e na igreja brasileira está chegando no interior da Inglaterra e mais. Deus está fazendo algo único aqui. Mas enquanto multidões têm se reunido em nome de Jesus aqui, não apenas neste lugar, mas ao redor do Brasil, é importante que a gente se questione: qual é a autenticidade desse tipo de gente que está se reunindo em nome de Jesus? O que é que eles estão buscando? Quem é que eles representam? E aqui Jesus, diante de uma multidão, ele vai falar a essas pessoas. E primeiramente ele começa dizendo: se alguém quiser ser meu seguidor. E a gente para aqui. Aqui tem a primeira característica do convite de Jesus. Jesus está se dirigindo a uma multidão e ele diz: se alguém. Em outras palavras, o convite de Jesus ele está sendo aberto a todos. Essa palavra no original ela tem o sentido de qualquer um que quiser. É para todo mundo. É para você que está aqui, é para alguém que talvez nunca tenha entrado numa igreja e que precisa ouvir o evangelho através de você. É para branco, para preto, para rico, para pobre, para brasileiro, para americano, é para africano, é para todos os estrangeiros, são para povos de toda língua, de toda nação. Não importa o saldo da sua conta bancária, não importa o número do seu CPF, o convite de Jesus foi feito para todos nós. E Jesus demonstrou isso com a sua vida. Ele viveu de uma forma tão submersa no seu contexto que ele não apenas disse que o convite dele era para todos, como ele mostrou com a sua vida que o convite dele era para todos. Inclusive para aqueles aos quais os religiosos jamais se misturariam. Jesus, ele abriu espaço para uma prostituta chegar até ele. Jesus, ele sentou com um publicano, ele comeu com pecadores. Jesus mostrou: eu vim para todo aquele que quiser. Reforçando com a sua vida aquilo que ele mesmo disse a respeito da missão do Pai nele, em João 3,16, onde ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele, diga comigo, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá estava eu um dia, na casa dos meus pais, e aquele homem que foi consertar a máquina de lavar dos meus pais, pregou para mim. Um improvável que não tinha ninguém na família que era convertido, não tinha nenhum cristão próximo de mim, não tinha amigo, meus pais, meus irmãos, ninguém era crente. Deus enviou um homem na minha casa. Enquanto ele consertava a máquina de lavar dos meus pais, ele pregou para mim mostrar: Jesus morreu por você também. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei se talvez você tenha andado esquecido a respeito da singularidade, do alcance do evangelho. Para você também, é para todo mundo, mas é para você também. Isso também quer dizer que é para você. Talvez se você está esquecido disso, eu quero te lembrar: Deus matou Jesus na cruz por sua causa. No terceiro dia ele ressuscitou. Ele volta e fala: eu chamei você para fazer pelo mundo aquilo que eu ensinei aos meus. Agora, meus irmãos, embora Jesus tenha demonstrado com a sua vida que o seu convite foi para todos, inclusive ele foi capaz de reunir um zelote e um publicano na mesma mesa. Você já parou para pensar nisso? A gente fica aqui numa briga na nossa nação: eu só me sento com quem é de esquerda, eu só me sento com quem é de direita. Balela, irmão! Nós estamos em Cristo. Jesus uniu todos na cruz. Ele fez se assentar na mesma mesa um zelote e um publicano.
os defensores da nação, que defendiam a nação com espada, os zelotes. E os publicanos, os traidores da nação, eles estavam em extremos opostos da sociedade. Eles só se aproximariam se fosse para o zelote matar o publicano. Jamais se escolheriam, mas foram escolhidos pelo mesmo Senhor. Na mesa de Jesus tem provisão para que um zelote e um publicano se assente. Por isso eu e você estamos assentados nela. Contudo, Jesus continua. E embora a primeira característica do seu convite seja que ele é aberto a todos, Jesus ele continua dizendo a respeito de algumas condicionais que vêm junto com esse convite. Portanto, na sequência ele disse: se alguém quiser ser meu seguidor, negue-se a si mesmo. Segunda característica do convite de Jesus. Primeiro, a multidão talvez pensasse: uau, maravilhoso, é para mim. Mas quem está disposto a negar a si mesmo? Repara no funil que está acontecendo aqui. Por quê? Porque Jesus não está preocupado em agradar a multidão. Jesus, ele estava muito ciente que aqueles que dariam continuidade ao seu legado seriam aqueles que estariam dispostos a negarem a si mesmo. Jesus se importava com a multidão ao ponto de multiplicar pão e peixe para todo mundo. Mas Jesus não era movido pela multidão, ele era movido pelo Pai. E porque era movido pelo Pai, ele não se preocupava em agradar as pessoas. Ele começa falando: você vai ter que negar a si mesmo. E negar a si mesmo, irmãos, não é isolar-se da sociedade como os monges fizeram no 3º século. Não é enfiar a cabeça na religião e se esconder do mundo, porque é justamente para o mundo de trevas que se faz necessária a luz. Mas negar a si mesmo é, de fato, desapegar-nos de tudo aquilo que não corrobora, que não contribui com a vontade plena de Deus para as nossas vidas, que não contribui com o cumprimento do chamado de Deus para nós, com tudo aquilo que não compactua com os interesses e a vontade de Deus para nós. E aí muitas vezes a gente fica num mimimi de pode, não pode, será que é pecado, não é? A gente precisa ir para um nível superior, irmão. Não é só procurar fazer o que é lícito, mas é viver uma vida agradável ao Senhor. Será que agrada a Deus ou não? Eu posso estar vivendo uma vida lícita fora da vontade do Senhor. Então negar a si mesmo é inclusive renunciar àquilo que você pensa ser bom. É rasgar os seus planos, rasgar as suas vontades. Mas isso só é possível para aquele que entende que na verdade negar a si mesmo é para quem também está disposto a morrer. É por isso que a primeira característica é o convite aberto a todos. A segunda característica é que o convite é para quem está disposto a passar pela autonegação. Mas esse convite, ele também é para aqueles que estão dispostos a morrer. Porque a autonegação de Cristo Jesus, para que ele passasse por um caminho de morte na cruz, foi o que nos proporcionou liberdade. Ou seja, existe liberdade para quem morreu com Cristo. É uma liberdade muito diferente do que é pregado no mundo, mas é um tipo de liberdade que na verdade é uma resposta para um anseio de todos nós. Quando nós falamos sobre negar a si mesmo, essa mensagem ela não tem muito ibope, mas quando você olha para o que aconteceu na cruz do Calvário, você se lembra, foi porque ele foi capaz de negar a sua própria vontade em um momento. Quando ele estava prestes a subir na cruz do Calvário, a Bíblia diz que Jesus estava num momento de tanto sofrimento. Fisiologicamente, irmãos, o que significa suar sangue é algo muito, muito cruel. Jesus estava passando por um momento muito cruel da sua vida, onde ele estava indo para a cruz para morrer por nós. E ele clama ao Pai na sua humanidade: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Repara que foi a autonegação de Cristo para morrer por nós que nos proporcionou acesso a uma liberdade que nós encontramos por causa daquele que morreu por nós. Quem somos nós para nos acharmos autossuficientes ao ponto de não negarmos a nós mesmos, enquanto dizemos que cremos, que temos acesso a Cristo, sendo que esse Cristo negou a si mesmo para nos dar essa obra da salvação? Você só é salvo porque um dia alguém negou a si mesmo. Por um momento, Jesus teve vontade de não subir para a cruz, mas porque ele veio para fazer a vontade do Pai,
Ele foi capaz de dizer: que não seja feita a minha, mas a sua vontade. Quantos de nós somos capazes de dizer isso, meus irmãos? Quantos de nós somos capazes de dizer: Senhor, que não seja feita a minha, mas a sua vontade? E talvez a grande questão não é nem quantos de nós somos capazes de dizer, mas quantos de nós somos capazes de viver isso. Na sequência, Jesus está dizendo: negue-se a si mesmo e agora tome diariamente a sua cruz. Esse convite ele não apenas exige autonegação, como nesse caminho, esse caminho ele é um caminho de morte. Porque naquele contexto, irmãos, a cruz que Jesus está se referindo ali é literalmente um símbolo de morte. Só os maiores criminosos eram pregados na cruz, de forma violenta, dolorosa, vergonhosa. Mas o que Jesus está dizendo é que a verdadeira vida só é encontrada por aqueles que passam pela morte. Jesus está falando de um tipo de morte necessária para que encontremos a verdadeira vida. Ele está falando da necessidade de morrermos para uma vida centrada no próprio eu, de morrermos para uma vida sem um propósito eterno, morrermos para uma vida distante de Deus, morrermos para uma vida presa no poder do pecado. Por isso, quando ele diz: venham até mim para que tenham vida, isso nos revela que a vontade humana está morta para a verdadeira vida, porque ela só tem olhos para as coisas terrenas. Agora, a razão de muitos nós vivermos vidas compartimentadas, dualísticas, fragmentadas, conflituosas, é justamente porque existe um obstáculo. E esse obstáculo é a morte. A parte complicada do cristianismo é que antes de experimentarmos da ressurreição em Cristo para uma nova vida, nós devemos primeiramente estarmos unidos a Ele na sua morte. É por isso que Paulo diz em Gálatas 2:20: eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, eu vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Frequentemente nós resistimos a entregar a Deus por aquilo que Ele mais deseja. Resistimos a entregar a Deus aquilo que Ele mais quer, nós mesmos. Sabe, não é tão difícil assim você seguir algumas liturgias religiosas. Não é tão difícil assim você entregar o seu dízimo. Mas será que você é capaz de dar a si mesmo? Talvez você seja capaz de dar algumas horas do seu domingo, do seu sábado como agora. Mas será que você é capaz de dar cada segundo da sua vida? É aqui que a conta precisa fechar, irmãos. Porque se o convite não exige que você entregue a sua vida, não se trata do chamado de Jesus, mas de algo menor que isso. Se não custar tudo o que você tem para obtê-lo, não é tão grande quanto a convocação do Evangelho. Eu acho engraçado que muitas vezes a gente olha, sabe, para a vida dos discípulos aqui, e aí pensa: mas comigo tem que ser diferente, eu estou disposto, mas será que está mesmo? Será que está mesmo? Ou será que você só quer pão e peixe igual a multidão que seguia Jesus? Será que a gente quer Jesus ou a gente quer algumas bênçãos que Ele pode nos dar? Porque o caminho de Jesus para os seus levou eles para a cruz. E será que a gente quer mesmo? Mas sabe, irmãos, que a gente precisa entender que quando Jesus fala de um tipo de morte, Ele está falando de um tipo de morte que precede a ressurreição. É por isso que Paulo ele fala aos Romanos no capítulo 6, verso 3: ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo, e assim com Ele, assim como Ele foi ressuscitado dos mortos, pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Então falar sobre morte parece muito pesado, mas encontre coragem na história de Abraão. Estava disposto a sacrificar o seu filho. Existe um ponto de convergência entre o levantar da espada, o levantar da faca de Abraão para sacrificar Isaac, e a crença dele de que ele desceria do monte com Isaac depois de adorar o Senhor. Porque quando ele chega no pé do monte, ele fala para os seus servos: esperem aí, bota a lenha no ombro de Isaac, a gente vai subir, vamos adorar e voltaremos. E na hora que Abraão levanta a faca, irmãos, ali está existindo um ponto de convergência entre fé e obediência. Abraão estava tão disposto a obedecer o Senhor, quanto crente que o Senhor era capaz de ressuscitar mortos.
Só que naquele momento, Abraão está provando o seu coração ao Senhor. Deus queria muito mais do que Isaac ali, ele queria o coração de Abraão em obediência. E aqui a gente caminha para o final, na última característica desse convite. O convite é para todos, exige autonegação, exige morte e exige uma obediência radical. Jesus, ele chega ao final desse trecho no verso 23 dizendo: siga-me. Se alguém quiser ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. E o que é interessante nesse siga-me de Jesus é que esse siga-me quer dizer literalmente, siga-me. Quando nós fazemos uma reflexão na nossa própria vida, pode parecer hipócrita em muitos momentos, nós dizemos que acreditamos nisso, mas chegando na segunda-feira a gente fala: Jesus, tem muita coisa para fazer, você pode me seguir? É como se a gente estivesse falando para ele assim: Jesus, eu te dei a minha vida, mas agora siga-me e abençoe os meus planos, porque eu tenho muita coisa para fazer. Aí a gente fica tentando encaixar a nossa vontade na vontade de Deus, ao invés de buscar a vontade de Deus, para seguirmos a vontade de Deus com a obediência radical. É por isso que eu trago novamente esse questionamento a nós, porque não é Ele quem segue os nossos passos, somos nós que seguimos os seus passos, os seus planos e os seus propósitos. Então para de tentar encaixar os seus planos na vontade de Deus, se renda totalmente à vontade dEle. Essa oração, Senhor, faça a sua vontade, ela é perigosa, mas os corajosos e os verdadeiros, os que a fazem de todo o coração, precisam acordar na segunda-feira dispostos a talvez abandonarem tudo de novo. Assim como Abraão, ele recebe a promessa, mas ele está pronto para entregar. O problema é que muitas vezes a gente busca a Deus por causa das promessas. E a gente começa a falar: Senhor, eu estou aqui porque eu creio que você me chamou para isso, para aquilo. E aí a gente começa a colocar no trono do nosso coração as promessas de Deus e tira Deus do trono. E aí eu começo a buscar a Deus por aquilo que Ele vai fazer na minha vida, não por quem Ele é. E aí essas coisas trocadas causam uma confusão. E aí agora eu coloco Jesus como uma ferramenta para eu obter o que eu quero, e não me coloco como uma ferramenta para ser usado como Ele quer. É uma diferença que começa com negligências muito sutis. E eu quero te perguntar: o que você tem negligenciado? Qual foi a última ordem e instrução do Senhor? O que você talvez tenha substituído no trono do seu coração, num lugar que só Ele deveria estar? Sabe, meus irmãos, seguir a Jesus muitas vezes vai nos causar um tipo de renúncia que não planejamos. Eu vou dizer para você que não foi um plano meu criar a minha filha longe dos meus pais. Minha filha, que tem apenas os meus pais como avós, os pais da minha esposa faleceram. E muitas vezes, especialmente quando estamos lá visitando a minha família e tendo tempo, eu sou lembrado disso. Existe um custo alto que está sendo pago pela nossa família em estarmos em missão. Na penúltima vez que estávamos lá, eu registrei uma cena no meu coração muito forte, ela ficou cravada dentro de mim. Enquanto minha esposa se despedia da minha mãe, e elas têm uma relação muito próxima, eu vi minha esposa e minha mãe chorando num abraço, e vi a minha filha abraçada na perna da minha mãe. E ela assistia aquela cena e de repente ela encontrou os meus olhos e começou a olhar para mim, como se estivesse perguntando para mim: papai, o que está acontecendo? Por que elas estão chorando? Ou por que a gente tem que ir embora? E enquanto eu olhava para os olhos da minha filha e eu tentava responder para ela com as palavras que nós temos dito para ela todos os dias: filha, nós estamos aqui porque Jesus mandou. Jesus nos enviou para cá e nós estamos participando da melhor obra que existe na face da terra. Estamos aqui, filha, porque é um privilégio participar da obra do nosso Pai. Tem um custo, sim, é difícil, por isso a lágrima da mamãe. A gente fala essas coisas e ela tem 3 anos, mas a gente sabe que ela entende, sabe? Ela está entendendo no contexto ali o que está acontecendo, e a gente tenta
explicar para ela, e eu creio que ela tenha aprendido que, embora exista um custo da nossa parte, o preço que Jesus pagou foi muito maior. Então vale a pena rasgar os nossos planos, ainda que talvez seja contraditório, ainda que talvez você esteja com a promessa tão sonhada nas suas mãos, assim como Abraão estava com Isaac. Segure as coisas com mãos leves. Você não levará nada daqui, mas quando você chegar diante do seu Senhor, que Ele possa escutar, que você possa escutar dele: bem feito, servo bom e fiel. Então eu te pergunto nessa noite: e se o siga-me de Jesus te levar para uma cruz, você também está disposto? E se o siga-me de Jesus terminar com a sua cabeça cortada como Paulo, você está disposto também? Se o siga-me de Jesus terminar com você apedrejado como Estevão, você também está disposto? Porque essa é a métrica dos irmãos que disseram sim para esse convite aqui. Ou será que você só está disposto a segui-lo se o propósito for você se assentar num trono, como talvez Davi se assentou para reinar? Ou será que você só quer o caminho de Jesus se esse caminho colocar muito dinheiro no seu bolso, te der muito sucesso e te fizer reinar na métrica humana? Se sim, meus irmãos, se você está disposto, amém. Mas se você olha para a vida desses caras aqui, que disseram sim e que prepararam um caminho para que hoje a gente pudesse ouvir essa mensagem, se você olha para a vida deles e fala: eu não sei se é para mim, talvez você não queira Cristo. Talvez você queira um trono, mas o trono é dele. Talvez você queira que a sua vontade reine, mas quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, enterramos as nossas vontades, porque Ele faz nascer em nós novas vontades, vontades alinhadas com o propósito eterno. Mas você só vai conseguir escutar isso se você estiver disposto a se render e a entregar tudo. Eu não sei se você já se arrependeu de ter se inscrito nessa conferência, mas você tem uma responsabilidade com o que você escuta. E a partir do momento que você sai daqui tendo ouvido essas características desse convite de Jesus, você precisa fazer algo com isso. Os planos celestiais são muito maiores do que os planos terrenos que muitas vezes nós fazemos. Mas se Jesus encontra disponibilidade no seu coração para ser o tipo de discípulo que Ele procura, grandes coisas o Senhor fará através da sua vida. Sua reputação no céu, que é onde mais importa, meus irmãos, ela vai estar sendo construída a cada dia que você disser sim, Senhor. Quando Jesus caminhou aqui e fez muitos seguidores, basicamente nós podemos identificá-los por 3 tipos. Primeiramente, aqueles que estavam dispostos a seguir Jesus por aquilo que Ele tinha a oferecer para elas. Falamos aqui sobre Jesus ter multiplicado pães e peixes. Eu sei que essa não é uma palavra de muitos améns, mas eu acredito que está recebendo algo no seu coração. Jesus, ele multiplica pães e peixes, e é uma mensagem poderosa. Quantos princípios nós podemos captar acerca da multiplicação de pães e peixes. Mas deixa eu te fazer refletir em algo. Quando Jesus multiplica pães e peixes, Ele faz uma travessia depois. E aí no dia seguinte, aquela multidão que foi alimentada aparece lá. E Jesus olha para eles, como quem diz: vocês de novo? E pelo discernimento espiritual, Jesus diz para eles assim: vocês não estão aqui porque entenderam o sinal. Vocês estão me seguindo porque eu dei a vocês de comer. Em outras palavras, Jesus estava confrontando eles: ei, mais importante do que a bênção que eu te providenciei para você ter a sua necessidade suprida naquele momento, é você entender o sinal. E o sinal é que o reino de Deus chegou entre nós. Jesus estava provocando o entendimento deles a respeito da motivação pela qual eles estavam seguindo Ele. Se você segue a Cristo,
só por aquilo que Ele pode te dar. Deixa eu te falar uma coisa, não vai faltar pão e peixe. Ele é o dono de todo ouro, de toda prata. Se você está seguindo Jesus, irmãos, só por aquilo que Ele tem a te oferecer, é uma métrica muito baixa de um seguidor de Cristo, porque isso é promessa. Busquem primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As necessidades fazem parte daqueles que estão seguindo a Cristo, é consequência da obediência. Eu vou seguir, não vai me faltar, amém. Mas importa os meus olhos estarem fixos no plano divino. Então tem gente que está disposta a seguir Jesus apenas pelo que Ele pode oferecer. Eu espero que você não seja esse tipo de seguidor. E se sim, que o seu coração seja corrigido agora. Talvez você veio aqui buscar uma palavra abençoada, do tipo, vai chegar uma promessa divina na sua vida na próxima semana. Deixa eu te dar uma ainda melhor. A promessa divina já veio há 2000 anos. O melhor que você poderia ter na vida não vai ser o que vai entrar no seu bolso amanhã, mas vai ser aquilo que você entender do que já aconteceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque se nós temos Cristo, nós temos tudo, irmãos. Essa é a melhor notícia. Mas aí tinha um segundo tipo de discípulo, aqueles que estavam seguindo Jesus para algo além, mas não 100%. Eles estavam dispostos a seguir Jesus até o ponto que lhes convém. João no capítulo 6, verso 66, enquanto Jesus está pregando a mensagem do reino, a sua mensagem era dura, era sólida, era difícil de engolir. Muitos olham para Jesus e falam, não tem como seguir esse cara. E a Bíblia diz que muitos dos seus seguidores deixaram de segui-lo. Enquanto talvez houvesse um questionamento tipo, se Jesus não afinar, se Jesus não pregar algo para agradar a multidão, não vai sobrar ninguém. Jesus olha para os seus e diz, e vocês não querem ir embora também? gente, a gente não está aqui com o nosso foco em encher um lugar de pessoas vazias do entendimento do porquê estão aqui. Eu sei que passa muita gente aqui. Passa muita gente aqui no Bela Vista, passa muita gente em Pinheiros, e eu sei que uma das razões pelas quais muitas pessoas não permanecem é a não disponibilidade para ser confrontado. Mas assim como Jesus, nós como igreja, irmãos, estamos com o nosso foco na qualidade do seguidor que nós estamos fazendo em Cristo. Porque são esses que vão dar continuidade. O restante é aqueles que estão dispostos até onde nos convém. Eles vão virar as costas em algum momento. Mas aqueles que são confrontados, aqueles que negaram a si mesmo, aqueles que passaram pela morte, aqueles que decidiram pelo caminho da obediência, são esses que não apenas vão comer pão e peixe, mas que vão participar da multiplicação, porque estão dispostos a entregarem os seus 5 pães e 2 peixinhos na mão daquele que venceu a morte, na mão daquele que é capaz de fazer multiplicação, na mão daquele que é capaz de abençoar tantos. A partir da nossa obediência, irmãos, Jesus podia fazer pão e peixe brotar do céu, assim como Ele fez uma moeda aparecer na boca do peixe. Ele escolheu fazer a partir da entrega de 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos podem ser o seu tudo nessa tarde, mas se você está disposto a entregar a Jesus, grandes coisas o Senhor fará, não apenas agora, mas por gerações e gerações através da sua vida. Deixa eu te falar uma coisa, provavelmente o seu bisneto nem vai saber seu nome, você vai ser esquecido. Deixa eu te dar essa notícia, seu bisneto provavelmente nem vai saber quem era você, vai passar assim, ó. O que vai ficar é o tipo de legado que nós estamos deixando. Qual mensagem você está deixando? E eu oro que eu e a minha filha esteja aprendendo que mais vale viver uma vida por Cristo. Eu oro que ela possa olhar para nós e ver o testemunho de que vale a pena viver por algo eterno, porque as coisas daqui ficarão aqui, mas existe uma mensagem que está salvando gente. Existe uma mensagem que está salvando o pecador. Existe uma mensagem
que está libertando pessoas da idolatria. Existe uma mensagem que está tirando pessoas do inferno e levando para o céu. E um dia todos nós estaremos diante do trono, celebrando o nosso Rei, o único que é digno de ser adorado, reverenciado. A Ele toda a glória, toda a honra. E onde todo mundo vai cantar santo, santo, santo. Mas que hoje, irmãos, que não seja para amanhã apenas, que não seja apenas para aquele dia, mas que hoje a nossa vida ecoe essa mensagem. Se Cristo Jesus é Deus e Ele deu a sua vida por nós, quem somos nós para não entregarmos a nossa vida radicalmente a Ele, sem reservas, sem buscar algo mais conveniente, sem buscar algo mais flexível, mas por completo? Se coloque de pé no seu lugar, deixa eu orar por você. Pai, eu oro pelos meus irmãos. Como sua igreja, nós somos comissionados, Pai, a participar de uma obra tão linda, tão maravilhosa, a maior, a melhor, a mais admirável obra da face da terra, porque é a única obra que salva pessoas. Existem muitas instituições fazendo bem nessa terra, mas só tem uma colocando gente no céu. Isto é a sua igreja. Que enquanto entendemos o comissionamento que o Senhor nos deu como igreja, também compreendamos, tenhamos a revelação do privilégio que é entregar a nossa vida por completo.